Olá, gente. Então, gostaria de mostrar para vocês, já que nós estamos aqui no embrião do Museu de Vaqueiro. Então, esse embrião do Museu de Vaqueiro não é nada mais que um espaço reservado, né, para nós conversarmos assuntos oriundos principalmente da zona rural, algumas curiosidades concernentes à profissão do vaqueiro, utensílios, objetos, curiosidades do povo nordestino. Então, há preservado aqui numa parte aqui, na minha casa, alguns materiais, os quais não dá para mostrar todos, mas de pouco a pouco, com a permissão de Deus e com a permissão do senhor de entrar no seu aparelho para ver alguns dos utensílios que nós haveremos de mostrar. Então, gostaria de mostrar para você essa peça aqui, rudimentar, que ela é um moinho, na verdade é um engenho, né? Um engenho de ferro, uma peça rudimentar, mas teve uma utilidade muito grande na casa do nordestino, porque vocês sabem, muitas vezes até em nossa casa falta açúcar, e certamente já faltou na sua casa também, né? Há essa possibilidade de ter faltado. E antigamente tinha esse hábito que faltava às vezes, quando você mora na urbana, o cara mandava na casa da vizinha, diga, comadre, que me empresta um pouquinho de açúcar, né? Depois eu pago. Aí mandava o copo. Principalmente às vezes para fazer o mingau do menino, né? Porque o bebê não ia comer o mingau, né? Tomar o engrossante sem açúcar. Então muitos nordestinos, agricultores, pessoal da zona rural, ele adquiriu uma peça dessa que não era nada barato, né? Mas ali ao lado da casa, no muturo ali, pertinho, a vez de um riacho, de um aceiro, de um açude, ele plantava sempre, ele tinha o costume de plantar ali uns pés de cana. A cana que mais se utilizava era uma cana chamada cana caiana. Eu me lembro que na nossa casa tinha, ou se não a cana mel com água. Porque hoje você entra na zona rural, nessa área canavieira no Pernambuco, você não sabe o nome daquelas canas, porque há um aprimoramento, né, de melhoria genética. Mas nós usávamos principalmente a cana caiana e a cana mel com água. Então ali o agricultor cortava, a senhora ali queria fazer o mingau, o engrossante da criança, aí ele cortava uma cana, ou mais se fosse o caso, cortava, raspava, né? Cortava em duas e colocava aqui e ia moendo, né? Colocava um caneco aqui, sempre era um caneco de lata mesmo, esse caneco quadrado que era do leite, era do óleo salada, então era utilizado. Ali pegava aquele caldo de cana e uma parte colocava ali para fazer o mingau da criança, para adoçar o café, para tomar café de manhã. Então, e assim estava quebrado o galho. Ele é como a vez de até tiririca. O nordestino, ele não precisa estudar, ele precisa ser estudado, porque na nossa criatividade, na dificuldade da zona rural, na dificuldade da caatinga, o homem sempre deu um jeito para resolver, para solucionar os seus problemas. E também até assim, no final da tarde, não é? No final da tarde, cortava cana, era das diversões, né? Cortava a cana, aí aquela meninada saía atrás do pai, vamos beber água né? Vamos tomar caldo de cana, gente. Quem é que não ia, né? Porque muitas vezes meu pai também, ele tinha um hábito peculiar. Na nossa casa ele não tinha esse aparelho, porque esse aparelho na época era caro. Então, eu tenho mais de um, tenho três, tem outro que está por ali, tem outro que está lá dentro. E hoje há essa facilidade de a gente adquirir esses materiais, né? Então, aí ele se sentava ali no batente da casa, nós morávamos numa casa de bairro, de sapé, tinha um batente ali, tinha uma espécie de calçada, elevação do terreno. Aí ele sentava ali, começava a descascar cana, e ele cortava aquele... Ele descascava tão bem de cascar, era uma facilidade que ele tinha, e eu nunca adquiri essa facilidade depois, né? Então ele cortava, pegava aqueles gomos de cana, cortava em quatro partes, né? E dava a nós. E ficava eu sou numa família de muitos meninos, no sítio, naquela época, que eu era criança, sempre os pais tinham muito menino, né? Era 10, 12, 15. Eu tenho, da minha família, criou-se 10, 9, eu e mais 9.
Então ele sentava ali, e são detalhes da vida de alguém que morou na zona rural, que nós não esquecemos mais nunca. Os menores ele colocava, meu pai me colocava no colo dele ali e ficava cortando cana e dando a nós, né? Aquela cana boa que, né, se esmagava nos nossos dentes pequenininhos, porque ele sempre cultivava ali cana de uma boa qualidade, principalmente a que eu me referi, a cana mel com água. Tá entendendo? Então, eu gostaria de mostrar para vocês também um utensílio que se usava na zona rural. Eu não sei se algum de vocês já viu essa peça aqui. Vocês estão lembrados numa música de Luiz Gonzaga? Quando ele volta, né, de São Paulo, ele volta para Exu, chega lá de madrugada. Aí, depois que o seu Jacó, né, o pai dele, o reconheceu, Santana, antes de reconhecer, ele quer um copo d'água, você pode um copo d'água, e o pai não tinha reconhecido ele ainda, ele pegou o candeeiro, botou junto dele assim, e você pode me arranjar um copo d'água? Isso eu posso, né? Antes tinha dito lá o código, né, que tinha um código que havia no sertão, de a gente se aproximar de uma casa assim, quem é que vem lá? É tal pessoa, viva o nosso Senhor Jesus Cristo! Aí lá dentro respondia, para sempre seja louvado. Era um hábito costumeiro naquela época. Então, ele disse que quando chegou na casa do pai dele ali, que pediu água, aí o Kengo pegou, né? Então, esse guti era feito com esse aparelho aqui. Por quê? Quando era menino, aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, que era mais jeitoso, tinham uma peça dessa. Essa daqui é de zinco, mas também tinha feita de lata, né, que os funileiros faziam e vendiam na feira. Agora, qual a utilidade principal dessa peça aqui? Por quê? Para que não houvesse transmissões de doenças bocais. Porque a pessoa, muitas vezes, a gente pega o copo, né, e o caneco, que era caneco de alumínio mesmo lá em casa, caneco de lata. Que alumínio era caro, não existia tanto alumínio naquela época como hoje. Nem diziam que era de lata mesmo, que era com o tempo enferrujava. E minha mãe areava. De vez em quando areava. Depois nós vamos falar sobre arear, né? Então ali ele pegava essa peça aqui, colocava na forma, que eu estou até adquirindo uma dessas formas. As formas antigas, ela tinha a boca bem grande, desse tamanho assim. E ali era colocado uma tábua com um pano, né, para não cair sujeira ali. E aquele pano também servia para coar a água, quando pegávamos água para bebermos lá no barreiro, que aquela água vinha cheia de pinto daqueles... aquelas pessoas dos sapos, aqueles filhos de sapo, no rio. Mamãe pegava a cuia, né? E espantava aqueles bichinhos, né? Sapo de rabo, novinho, pretinho, né? Bonitinho, né? E espantava, aí pegava com aquela cuia, ela botava ali no pote. Chegava em casa, era uma luta, né? A vida da zona rural, antiga, era muito difícil. Eu me lembro assim por falar com uma certa saudade, mas também que ele via aquele tempo mais não. Eu não aguentava mais estar carregando água no pote para trazer para casa não. Então aquele pano que tinha ali, ela pegava, amarrava uma parte do pano na boca da forma, despejava aquela água, né? Despejava aquela água que muitas vezes vinha até um daqueles bichinhos. E aquela água muitas vezes parecia suco de laranja, né? Misturado com barro. Eu sou, né, quase do sertão, sou perto, nasci no Agreste, mas muito perto do sertão, de forma que eu tenho uma formação sertaneja, né? E graças a Deus a gente acumulou aquelas lembranças daquela época. Mas falando aqui sobre o Kengo, por que veio o nome Kengo? O que é um Kengo? O Kengo é ali aquela crosta, né, dura do coco. Então, as pessoas cortavam o Kengo de uma maneira, quebrava ele, que ficasse um buraquinho bem pequenininho. Ali se colocava um pau ali para pegar ali dentro da forma, colocar encher e pegar, levar um caneco para servir a pessoa que precisasse d'água. Ou gente de casa mesmo, era obrigado a usar isso aqui, para não botar o copo na boca, para não se transmitir doença. Então, aí com o tempo, aí ali despejava, né? Eu muitas vezes, andando pela zona rural, eu pedia água quando era criança, aí as pessoas, e saia com minha mãe, com o comadre da minha mãe, que era menina, as pessoas dizia assim, ô comadre Maria, deixa aí de Sebastião aí comigo, né, para casa talvez dar uma comadre minha, dar uns píndias. Na zona rural acontece muito isso, né, das pessoas, as moças, as jovens, ela pediu um menino assim, emprestado da vizinha, para visitar tal lugar, porque ali, para não ficar falada, né.
Então eu chegava lá, ia servir água a nós, trazia às vezes a água, trazia uns quengos de coco, ou se não um caneco de lata, como eu falei, despejava água ali, né? E oferecia a nós. Mas com a capacidade nordestina de criar, muitas vezes a pessoa bebia, olha, com a própria caneca. Aí aconteceu o quê? A criatividade dos funileiros fizeram essa peça aqui, não é curiosa? Tinha essas peças aqui com gancho, olha, com essas partes aqui, furadeira, para que a pessoa não colocasse a água no bebê, se botasse a boca aqui. Estou notando que ela é cheia desses ganchinhos. Então isso aqui é o famoso, né? É a famosa cuia que era usada na zona rural pelo sertanejo, né? Para beber água e a pessoa não beber água no copo, né? Tu tá entendendo? É por isso que hoje, na modernidade, em todo lugar que você chega, vai beber água, beber um café. Até pessoas que bebem cerveja, tudo no copo descartável, né? Porque pode se transmitir muito tipo de doença. O cara bota a boca lá em tudo quanto é canto, né? Aí vai bebendo no copo, o cara vai beber no mesmo copo. Mas é claro que de jeito nenhum, né, gente? Então, aí se utilizava essa peça aqui, que eu acredito que não seja mais usada, né? Mas ficou de lembrança para nós. Então, isso aqui é uma das lembranças da cultura do povo nordestino, tá bom? Tchau para vocês, até a próxima.